No vídeo de hoje vamos trazer o VGHF11, um fundo misto que combina diversos instrumentos financeiros. Trata-se de um fundo recente ainda, mas que tem apresentado bons resultados. Confira em nosso vídeo. E aliás, se você quiser ver o desempenho dele em nossa Copa de Fundos Imobiliários, ontem teve jogo, vou deixar o link no final do vídeo. E se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Vamos começar pelo portfólio do fundo, que é misto, mas tem a sua maior parcela em CRIs. A maior posição de CRI é o Tecnisa 11E1S, vinculado às operações desta incorporadora de médio e alto padrão na região metropolitana de São Paulo. Está indexado ao CDI, é uma operação que está trazendo os bons rendimentos ao fundo com essa alta da Selic. A segunda maior posição é o Mabu 240S, indexado ao IPCA. Trata-se de uma rede de hotéis com as principais operações na região sul do país. O Planta 47S é a terceira maior posição, é uma incorporadora paulista especializada em retrofit de prédio. A operação está lastreada em 4 prédios na Vila Buarque, em São Paulo. O CRI Oscar Freire 50S tem como devedora a IU, uma incorporadora de São Paulo, com garantia em 2 terrenos. Esse CRI tem o CDI como um indexador. O EAB tem uma empresa de energia fotovoltaica de Belo Horizonte como credor. O Rede Duque 44S suporta a operação de uma das maiores donas de postos de gasolina do país. Trata-se de uma empresa familiar com postos no estado de São Paulo. E, por fim, o último CRI com participação mais relevante é o Macro, que tem como devedor o HGRU11, o Renda Urbana. É um fundo imobiliário de renda urbana que possui o Macro como um dos principais inquilinos. Além dos CRIs, o fundo possui alguns FDIC, que são fundos de investimento em direitos creditórios, ou seja, são fundos que investem em títulos com crédito de contas a receber de alguma empresa. Alguns fundos imobiliários também fazem parte da carteira do VGHF11, principalmente fundos de recebíveis. O fundo também investe em algumas ações de empresas, onde se destacam principalmente as administradoras de imóveis. E algumas SPE, são sociedades de propósito específico, quase que exclusivamente aí na área residencial. Resumindo, o portfólio são quase 65% do patrimônio líquido do fundo em CRI, quase 22% em fundos imobiliários, quase 6% em ações de empresas e 5,4% em FDIC. O fundo possui uma composição com várias opções de investimento. Por esse motivo, ele acaba sendo classificado como um fundo misto e não um fundo de papel. A maior parte dos instrumentos prevê indexação pelo IPCA e o restante pelo CDI. Dos 9 milhões de receita em agosto de 22, foram gerados 6,2 milhões com os CRIs investidos. A distribuição por cota tem ficado na casa de 12 centavos. Em agosto, o dividend yield ficou na casa dos 15%, o que deu uma taxa de IPCA mais 7% ao ano. O fundo tem estratégia de alocar 84,5%, e que ele está alocando nesse momento, 84,5% do seu patrimônio como renda e a parcela restante visando o ganho de capital com a negociação do seu portfólio. E abaixo vemos a evolução do patrimônio líquido do fundo nos últimos meses, que apresentou aí uma pequena queda.
O valor da cota do fundo tem ficado no entorno aí de R$ 10, mas chama atenção que desde o início de 2022 houve um aumento significativo do volume de negociação desse fundo. A média diária apresentada pelo fundo é na casa aí de R$ 3 milhões de volume. Vamos comparar o fundo com outros fundos selecionados de características próximas. Em termos de dividend yield, o VGHF está imbatível no momento, acima de todos os outros fundos selecionados nessa lista. Como ele está sendo negociado bastante próximo ao seu valor patrimonial, ele é o segundo pior, mais alto do grupo. O fundo tem menos de 3 anos, portanto não tem avaliação do crescimento do seu dividend yield em 3 anos. Sua liquidez é a segunda menor do grupo, a segunda maior do grupo, sendo um bom indicador. O número de cotistas é bem elevado também, inclusive se considerarmos que o patrimônio líquido do VGHF não é o maior desse grupo. Seu percentual em caixa pode ser considerado coerente, aí, em linha com o que deveria ser. Quem investiu nele há um ano, apesar da queda da cotação, conseguiu um rendimento maior que a inflação com os proventos recebidos. Como é um fundo recente, não há avaliação de investimento há 2 anos. A sua cota, a exemplo do Maxi Renda, MXRF11, apresenta um valor menor de negociação, e isso ajuda bastante na sua liquidez. E no momento essa cota do VGHF está com 1% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E finalmente vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no VGHF11. Do lado positivo, ele tem uma boa diversificação de ativos, são vários tipos aí de ativos, com uma diversificação que outros fundos não apresentam. Tem um bom histórico de dividend yield. O menor valor de cota garante boa liquidez ao fundo, ou seja, cota na casa de R$ 10 é muito mais fácil de você negociar do que uma cota de 100. O preço da cota próximo às mínimas também, como a gente viu no seu histórico de cotação. Os pontos negativos é um fundo que apresenta pouco histórico, então ele é um fundo relativamente recente em negociação. E até por conta disso, o patrimônio líquido dele é bem mais baixo do que outros fundos de papel da Bolsa. Ou seja, ele pode ficar mais sujeito aí a oscilações de mercado, do que um fundo com grande patrimônio líquido. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.